Bom dia, boa tarde, boa noite, meus colegas. Vamos prosseguir com nossas aulas de reuso de águas residuárias. Dessa vez, nós vamos iniciar a discussão a respeito dos projetos em reuso de águas residuárias. Vamos verificar os projetos de intervenção em águas residuárias. Então, vão surgir oportunidades que vocês vão ser consultados para apresentar uma proposta para elaborar um projeto de intervenção, de implantação de um sistema de reuso, que pode ser um sistema de reuso urbano, jardinagem, em canteiros de avenidas, de praças, em escolas, em campos universitários, em hospitais, em indústrias, ou de irrigação, na irrigação de um arranjo produtivo local, de uma associação agrícola, ou até mesmo de um perímetro irrigado para uma empresa agroindustrial. Seja qual for, nós vamos discutir aqui, em linhas gerais, os projetos de intervenção, como é que eles se dão, o que é que deve ser levado em consideração, quais são as unidades de sistema que compõem esses projetos. Muito bem, então nós vamos discutir sobre reuso de águas residuárias no projeto de intervenção. Primeiro que eu quero trazer para vocês é um caso prático de reuso aqui na nossa cidade, no Juazeiro do Norte, no Ceará, em um parque municipal. Uma proposta que foi feita e para sim ser implantado, feito um estudo de concepção, na verdade um estudo preliminar, não foi feito o projeto completo de intervenção, mas foram feitos estudos preliminares para embasar uma concepção de um sistema de irrigação para a área ajardinada de todo o parque, chamado Parque Municipal das Timbaúbas. Dentro desse parque, existe a construção de uma piscina semiolímpica, existe aqui alguns quiosques de alimentação, existe aqui um anfiteatro, e existem duas lagoas, uma menor, que tem uma passarela metálica de madeira, e uma lagoa maior. Todo esse bairro aqui, tende a convergir nessa direção, pelo menos uma grande parte dele, se não toda essa região aqui deve convergir nessa região. Observe aqui que tem um talveg aqui, que aflui para dentro do parque aqui, na região da lagoa, né, e aqui segue no riacho, né, com filete de água que vai na direção do Rio Salgadinho, né, do Rio Salgado. Aqui você tem um outro bairro que também tem a tendência de convergência, essa sim, total, desde lá o ponto mais alto, lá na avenida que vai para a cidade de Barbalha, desce aqui um rolo d'água expressivo, né, dessa região aqui, na direção de pelo menos a entrada do parque. Na entrada do parque aqui, inclusive, foi bem recentemente elaborado um grande projeto, né, de macrodrenagem, porque estava causando destruição, vossorocas aqui, erosões profundas aqui na entrada do próprio parque ecológico, né? Então, destruindo toda a parte de acesso e de estacionamento de veículos. Então, foi feito esse projeto de drenagem, manilhas enormes ali de 1.500, 1,5 m, 1,80 m, 2 metros, nessa direção aqui, né? A fim de poder canalizar para dentro essa água daqui, canalizar para dentro dessa lagoa. Então, vamos ver aqui quais seriam propostas, né, que foram feitas para o reuso do Parque Municipal das Timbaúbas. Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, né, nós precisamos discutir aqui brevemente quais seriam as unidades de sistema que compõem um projeto de reuso, de intervenção, de implantação de reuso, em circunstâncias tais como essas que estamos apresentando aqui. Então, basicamente, como vocês já sabem, o sistema começa a partir ou de uma instalação hidrossanitária ou através do esgoto municipal que chega na área da estação de tratamento, na ET. E aí
adentrando em uma ET, em sistemas de reuso urbano, em sistemas de rega de jardim, em canteiros de praças, de escolas, etc., em instalações menores, nós podemos adotar o que é mais comum, uma ET compacta anaeróbia ou aeróbia, seguido de desinfecção. Em casos de reuso, utilizando a planta de tratamento de esgotos municipal, então aí, evidentemente, nós vamos ter, ao invés da instalação hidrossanitária, nós vamos ter o emissário de esgoto bruto, que chega no tratamento preliminar, passa para os reatores, né, através da estação elevatória, e uma vez tratado e uma vez passado pelo processo de desinfecção, então nós temos um emissário por gravidade ou por recalque, que pode conduzir o efluente até a área do projeto de reuso, preferencialmente contíguo à área da ET municipal. Mas, em linhas gerais, você teria então essa ET, a cloração, o bombeamento de todo o efluente que foi clorado, a fim de ser armazenado, né? Agora nós temos a reservação do solo, né? O acúmulo do reservatório inferior, ou também muito conhecido como cisterna, e o reservatório superior. E aí essa reservação é a fim de garantir a pressurização das linhas de distribuição do barrilete hidráulico que alimenta as linhas principais de distribuição, as secundárias, e os pivôs ou os pontos de aspersão ou microaspersão ou de gotejamento, dependendo de qual seja o tipo de irrigação empregada. Então, a partir daí, nós temos a irrigação, que pode ser gota a gota, com pivô, esse sistema que você vê aqui, né? Utiliza-se tubos de mangueira de polietileno de alta densidade, PID, né? O PEAD, né? Do diâmetro de 20 milímetros, né? E aqui vem na forma de rolo de 100 metros, né? Aqui de uma marca de um fabricante, entre eles a Amanco, né? E então você tem diversos tipos, né, de sistemas. Você tem a irrigação automatizada de jardins, você tem as linhas de irrigação com os aspersores automatizados, você pode ter linhas, isso aqui é um sistema israelense de irrigação, né, como você pode ver aqui, a tubulação, né, rígida de PVC, aqui o tubo de PVC do tipo MPAD FOFO, diâmetro equivalente ao ferro fundido. Então você tem as linhas de PVC rígidas, que podem se derivar para linhas de irrigação de diâmetros menores de PVC rígido ou de PVC ou de polietileno de alta densidade, tubo flexível, né, na forma de mangueiras. Você pode ver aqui, inclusive, um sistema de irrigação por gotejamento com mangueira de polietileno PID, né? Então nós temos aqui as mangueiras, nós temos os adaptadores, nós temos os registros, nós temos os pivôs. Aqui você pode ver ainda uma linha de irrigação desde o tubo de PVC, uma linha de irrigação com tubo de PVC azul para drenagem, e você tem a derivação aqui de um duplo T que conecta a curvas de raio longo, a fim de que você possa conectar as linhas de derivação que vão para um lado e para outro, essa linha de alimentação principal, aqui as linhas de derivação, e você pode enxergar aqui o registro do tipo globo, né, do tipo aberto, fechado. Então, basicamente, nós teríamos, grosso modo, você vê assim a figura, para você guardar no coração a seguinte coisa. Primeiro, eu faço chegar o esgoto ao tratamento. Tenho que tratá-lo. Tratá-lo pela via anaeróbia, tratá-lo pela via aeróbia. Eventualmente, é possível desenvolver algum tipo de pós-tratamento mais avançado, dependendo da necessidade do reuso. Em função do uso pretendido, você vai ter um efluente mais exigente, por uma aplicação mais exigente, e evidentemente você vai ter que lançar mão de tratamentos mais sofisticados, de tratamentos mais avançados. Mas em linhas gerais, para a irrigação, fazendo o processo passar por um tratamento aeróbio, anaeróbio e seguido de cloração, deve atender para a maioria dos casos. E então você tem, veja, chegada ao tratamento para atender ao uso pretendido da água de reuso, cloração, a fim de você atender aos parâmetros dos conselhos, né, estaduais, que já estão começando no Brasil a estabelecer as suas normatizações de reuso, graças a Deus.
E uma vez que você faz a cloração, você tem o bombeamento desse esgoto, a acumulação em um poço de sucção ou um poço de equalização, bombeia esse esgoto para um sistema de reservação. Ou você pode levar esse sistema, ainda por gravidade, se for possível, para um reservatório inferior, que é maior, de acumulação, e um reservatório menor, superior, para garantir apenas a pressurização hidrostática das linhas de irrigação. E aí, é claro, você vai ter o barrilete hidráulico que conecta do reservatório até as linhas principais de irrigação, e das linhas principais de irrigação você vai ter os ramais de irrigação que vão estar conectados os vários pivôs, os vários aspersores, os vários gotejadores, dependendo do tipo. Então, basicamente, são essas as unidades de sistema que você deve esperar a conceber quando você estiver trabalhando na implantação de um projeto de reuso de águas residuárias. Aqui, por exemplo, nós podemos ver, agora de forma esquemática, um sistema completo de irrigação por gotejamento. Aqui você tem o conjunto motobomba. Nesse caso aqui, nós temos uma alimentação direta. Veja, nós temos o tipo alimentação direta e indireta. Eu citei agora há pouco aqui, quando colocamos a reservação, o sistema indireto. Agora você pode ter uma motobomba que recebe o efluente que está tratado e que vem lá de uma cisterna de acumulação anterior, e aí a bomba pressuriza através de uma tubulação de adução, passa por um filtro de areia, passa por um tanque de fertilização. Nesse caso aqui ele está descrevendo o sistema por gotejamento de irrigação de água limpa, mas é perfeitamente aplicável ao reuso. É claro que esse tanque de fertilização aqui é dispensável, né? Nós não precisamos fazer esse cavalete aqui para injetar fertilizante sintético, né? O caldo lá de nitrogênio, fósforo, potássio, de balanceado dos micro e macronutrientes. Não, nós temos no esgoto nutrientes suficientes, já demonstrados na literatura, está consolidado que nós temos nutrientes mais que suficientes. Muitas vezes precisa até um cuidado e um manejo em relação à cultura quanto a isso, para não causar problema para a cultura. Então nós não precisamos de fertilização aqui. Por quê? Porque o próprio esgoto já tratado já é uma fertirrigação. Então você remove essa aqui para o sistema e vai adiante, tem um filtro de tela, a promover o máximo de pureza, porque o objetivo é evitar o entupimento dos gotejadores. Inclusive aí, como nós já temos discutido em aulas anteriores e nas leituras que vocês têm feito, a USEPA, por exemplo, recomenda que a DBO, demanda bioquímica de oxigênio, seja menor do que 30 mg por litro. E por quê? Que a presença de matéria orgânica na forma de sólidos suspensos voláteis, de matéria orgânica finamente particulada, etc., pode prejudicar o sistema, né, causando colmatação, causando entupimento, especialmente em microaspersão nos gotejadores, pela formação da biomass, né, da biomassa do limo, que vai prejudicar as linhas de irrigação. Então, como eu havia dito, aqui nós temos válvulas e manômetros, que você pode ver aqui, são as válvulas para você abrir, fechar e fazer a manobra, né? Os manômetros para verificar a pressão na linha, se está ok, se caiu a pressão, pode estar havendo algum vazamento na linha que não está visível. Enfim, temos o controle e observe, a partir do barrilete de adução aqui, da linha de adução do barrilete com os dispositivos aqui necessários, previamente ao lançamento do efluente, você tem a sua linha de distribuição, né? Então você tem aqui o que ele chama de cabeçal de controle e a rede de distribuição. Aqui, terminado o cabedal de controle, você tem a distribuição principal e você tem, portanto, as tubulações chamadas de derivação, ou as linhas de derivação de drenagem. E a partir daqui, os subramais ou linhas laterais, também chamadas, com instalações dos gotejadores. E aqui você fecha o sistema de irrigação por gotejamento. Quando nós vamos fazer o reuso e o projeto do reuso, há que se considerar o seguinte: eu tenho quanta água disponível para fazer esse reuso. Por outro lado, eu preciso mesmo de quanta água para garantir sucesso no meu projeto de irrigação. Em função da cultura, qual é a necessidade da cultura por ciclo de produção dela para que eu possa aplicar? Então, você
precisa estabelecer o que nós chamamos de balanço hídrico. De um lado, você vai aquilatar, verificar a oferta. O que é que está sendo ofertado aqui? Para a irrigação está sendo oferecido o esgoto tratado para o uso pretendido. Então nós temos o esgoto que é tratado em consonância com as requisições de qualidade para os usos múltiplos. Eventualmente, se você tiver um projeto de reuso onde mais de um uso pretendido vai ocorrer, você tem que estar atento que a ET que trata esse esgoto aqui esteja adequada em todas as suas operações unitárias para garantir a qualidade do efluente de cada uma das parcelas que derivam para um uso diferente do outro. Às vezes você pode ter um uso de qualidades diferentes. Exemplo, você vai fazer descarga de vaso sanitário, você tem uma qualidade mais exigente do que se você for fazer irrigação subsuperficial de uma área jardinada, por exemplo. Não há nem como comparar. Então você precisa determinar que o tratamento para um seja um e o tratamento para o outro, antes de chegar lá naquele mais exigente, ele passe por um polimento, passe por um tratamento, um pós-tratamento. Então, do lado da oferta é o esgoto e do lado da demanda são exatamente os usos múltiplos. Né? Quanto está se requerendo de efluente tratado para se aplicar no projeto. Então você tem que confrontar esses dois. E o que pode acontecer é que no confronto da oferta com a demanda, nós podemos ter um balanço hídrico negativo ou um balanço hídrico positivo. Colocar aqui eles que um balanço hídrico igual seria meramente teórico. Na prática, é muito raro de acontecer de você ter uma necessidade e você ter exatamente a mesma quantidade produzida, né? Você teria que sair inventando, entre aspas, né? O que fazer com esse efluente para poder dar toda a vazão a fim de se buscar estabelecer o que é a meta, né, da biorrefinaria, do conceito de biorrefinaria, dos que advogam o reuso, que é o conceito do efluente zero, ou seja, não mais lançar esgoto tratado nos rios, nos córregos, e sim aplicar, fazer como destino final essa verdadeira derivação, esse verdadeiro bypass para o reuso. Então aí você tem, na prática mesmo, efluente zero não é impossível de se realizar, mas deve se perseguir quase como uma utopia, né, do projetista, né, garantir que toda essa oferta seja potencialmente empregada a fim de zerar a parcela que vai para o corpo receptor. De maneira que você repensa a concepção de um sistema de esgotamento sanitário. O emissário de esgoto tratado, que outrora tomava o efluente que saía da estação de tratamento para o corpo receptor, fazia chegar lá toda a vazão, descontada a evapotranspiração, é claro, toda a vazão que passou pela ET. Bom, agora é diferente. Com o reuso, você tem a seguinte proposição. O emissário agora passa a ser um bypass. Eu só vou utilizar o emissário com a parcela que sobra da minha necessidade para o meu projeto de reuso, que é contíguo ali à estação, ou que é exportado para outra região, seja por através de uma adutora, que se justificar, ou seja através da venda de volumes carreados por caminhões do tipo pipa, né, carros pipa. Então, você tem essas duas possibilidades na prática, né? Ou ele é negativo, ou ele é positivo. Quando é que o balanço hídrico é negativo? O balanço hídrico é negativo quando você tem uma oferta bem menor do que o que você precisa. Então, você entrega toda a água de reuso, né? E ainda está faltando. Então, não dá para... Eu preciso complementar a minha irrigação com água ou do poço ou de um manancial contíguo, ou dependendo do caso do tipo de reuso, até da água tratada vindo da concessionária. E quando é negativo, no máximo eu consigo garantir uma economia na quantidade de água que eu uso do poço, e portanto aí é uma diminuição da superexploração dos aquíferos, é excelente do ponto de vista ambiental. Mas ele pode ser positivo. Quando é que ele é positivo? É o contrário, né? É exatamente a situação contrária. É quando você
tem uma oferta tão grande que as demandas não dão conta de utilizar toda aquela vazão. E aí, portanto, vai sobrar efluente, e esse efluente você vai ter que dar um destino, seja através da interconexão em um sistema de drenagem, ou através da infiltração em um campo de infiltração no solo, através de valas de infiltração, ou através, vamos dizer, de um armazenamento temporário, quem sabe para até retroalimentar o sistema em algum momento, se for necessário, ou um armazenamento temporário para que possa ser procedida exatamente a exportação, para que você possa, a partir dali, vender aquele efluente para algum outro município ou algum outro empresário que queira utilizar aquela água no seu sistema ou de alguma aplicação que ele queira. Então, você vai ter a oferta e a demanda para os vários usos. E aí, no caso, voltando para o balanço hídrico negativo, eu proponho aqui a complementação, é o que eu chamo de reuso integrado de águas residuárias e aproveitamento de água de chuva, isso. O aproveitamento da água de chuva e o reuso de águas residuárias de forma integrada, um conceito que eu venho já pesquisei desde 2007 até 2009 e publiquei alguns artigos a esse respeito, onde eu uso a água pluvial não necessariamente como um aproveitamento dela da forma como ela é, mas devido à sua característica físico-química e em que pese as características negativas físico-químicas do esgoto mesmo tratado, em termos de cloreto, em termos de sódio, em termos de DBO remanescente e sólidos suspensos voláteis totais, que podem prejudicar as linhas de irrigação, a água pluvial, por diluição, pode depletar os níveis dessas concentrações a valores permitidos ou até bem abaixo dos permitidos, como nós vamos ver em uma aula posterior. Claro, se não é possível, nós podemos, além da água pluvial, complementar com água de abastecimento e fazer um sistema totalmente integrado da gestão de águas, né, de recursos hídricos aqui disponíveis para um projeto de irrigação, de fertirrigação, seja qual for. Muito bem. Aqui nós tratando do Parque Municipal, né, esse é o mapa cartográfico da área de intervenção, né, no sul do Ceará, na região do Cariri, no município de Juazeiro do Norte. E aqui nós temos aqui a nossa área, que é o chamado Parque Municipal dos Timbaúbas. Então, o objetivo desse projeto aqui é promover o reuso das águas lá naquele parque, né, e que são originadas lá dentro mesmo, né, in loco, né, dentro dos equipamentos urbanos do próprio parque. Além também, existe essa ideia de aproveitar a oferta de águas pluviais convergentes. Como eu disse, a bacia lá tende a convergir as águas pluviais provenientes de dois bairros que são laterais aqui à planta do parque, que poderiam ser canalizadas, reprojetadas as galerias e canalizadas para dentro do parque, para dentro da lagoa, para serem utilizados como água, como a acumulação para ofertas futuras, né? Inclusive através da proposta de criação de barragens subterrâneas. E aí, aproveitamento também, inclusive, nessa ideia de integração de efluentes, da lavagem de filtro da piscina semiolímpica, que está implantado no local, e que é lançado volumes muito expressivos de água na lagoa, que nós poderíamos pegar essa água, fazer a junção com o efluente, claro, dando o devido tratamento, especialmente porque nós temos muitos sólidos, matéria coloidal, colóides e sólidos suspensos, prejudica um pouco para passar por uma filtração, mas nós conseguiríamos resultados, sem dúvida, com a tecnologia disponível, adequados para os usos pretendidos aqui. Aí a ideia basicamente seria essa, né? Rapidamente, o efluente sanitário passaria por um reator anaeróbio, daí desinfecção, tanque de contato, estação elevatória e para as caixas de distribuição, caixa norte e caixa oeste, e indo para linhas de reuso na irrigação e reuso também no vaso sanitário. Aqui não está claro, mas a ideia é de que se possa, além do reator anaeróbio, fazer passar por uma das lagoas que está lá, transformada em uma lagoa de polimento, a fim de garantir um efluente de melhor qualidade para se trabalhar o reuso do vaso sanitário. Então, esse efluente proveniente do reator WASB passaria primeiro, não está aqui,
primeiro por essa lagoa de polimento, na sequência seria desinfectado e aí sim levado para o reuso em vaso sanitário, certo? Então, aqui nós temos ainda a água de aproveitamento da lavagem da piscina, faria passar por um filtro, por conta dessa turbidez que ela fica, né? Nós temos um cloro residual, isso pode até nos ajudar como uma espécie de co-desinfecção, né? E aqui, depois do tanque de contato, junta com essa água, vai para uma estação elevatória, né? E nós podemos, aliás, vai para o tanque de contato, vai para a estação elevatória e vai para as caixas de distribuição. Com relação às águas pluviais, faríamos passar também por um tratamento prévio, né, de condicionamento, de limpeza, de filtração, chamemos aqui de tratamento preliminar, passando pelo tratamento secundário. E aí, por que é o tratamento secundário? Mas a água pluvial é limpa. É limpa quando ela vem dos telhados, né? Descarrega os primeiros 20 minutos. Mas a proposta aqui é pegar a água pluvial que desce nas sarjetas. E essa água pluvial que desce nas sarjetas, aqui em redor do município, desses bairros, é literalmente esgoto branco. Nós já encontramos concentrações elevadas de Escherichia coli, ou seja, nós temos fezes humanas, né, diluídas na água que desce, ganha energia e se dissolve, uma água cinza, muitas vezes, infelizmente, cinza escura, já com certa septicidade. Então é uma água que requer um tratamento. Claro que na época de chuva se dilui e acaba virando uma água cinza, né, na sua concentração de coliformes e também nas suas características gerais. Mas precisa passar por um tratamento secundário para garantir segurança desse reuso. E aí, uma vez que essas águas pluviais passassem por esse sistema, no contexto da realidade do nosso parque e do entorno dele, faríamos passar pelo polimento, que é exatamente a lagoa, e daí faríamos o armazenamento em barragens subterrâneas, de onde haveriam poços para bombeamento e levar para as linhas de irrigação. Outra coisa que nós podemos fazer é o reuso ambiental, através da garantia da perenização da lagoa central, embelezando a área, garantindo um equilíbrio também de temperatura. E aí esse é o objetivo desse projeto. Então, o que é necessário fazer? Aqui você consegue ver claramente o parque, que é um projeto de revitalização que está inclusive em andamento, em fase bem avançada, enquanto estou gravando essa aula, para implantar aqui pistas de Cooper, áreas ajardinadas, gramadas, né? Nós temos a piscina semiolímpica aqui, temos o anfiteatro, temos alguns quiosques, né? E algumas outras construções aqui. E nós temos a lagoa de que falamos, depois temos um pequeno córrego aqui e temos a lagoa maior, que é a que nós intentamos perenizar com o projeto. Então, a oferta hídrica estimada lá é permanente. Primeiro, lembra do balanço hídrico. Precisamos ver quanto de esgoto tratado, né? E quanto que precisa. Então, a oferta seria 3.180 litros por dia, nós temos disponíveis do efluente tratado estimado para direcionar para o nosso sistema. Somando aqui com a água de lavagem da piscina, que foi considerado aqui um valor aqui bem elevado, eu às vezes acho que talvez ele seja um pouco menor do que isso, né? Aqui diluído por dia, na verdade existe uma frequência de lavagem de filtro, você pega o volume total e divide aí por 30, né? Mas eu acho que esse valor aqui pode ser menor. De qualquer maneira, você tem o valor que você poderia estar disponível por dia da água de lavagem do filtro. Aqui eu poderia até aceitar, talvez aqui esteja errado, seja por mês, né? Porque você teria aí um valor mais razoável em termos de quanto se gasta numa lavagem de filtro. Se não me falha a memória, é algo em torno de 8 metros cúbicos por lavagem. Né? Aí tem a frequência de lavagem, não se lava direto, né? Às vezes toda semana ou não. Então, se lavar toda semana, dá em torno disso, de 32 metros cúbicos por mês, né? E não por dia. Então, desculpem aqui, notem isso. E aí você tem a oferta hídrica, 36 metros cúbicos garantidos, em média, por dia para se projetar. Do outro lado, lembre-se que nós temos a possibilidade da captação das águas pluviais aqui, nessa região, né, de um lado e do outro do parque, fazendo canalizar para dentro do parque, né, considerando, evidentemente, a precipitação média anual da nossa região, em torno de 900 milímetros, 930 milímetros ano, né, considerando a última normal climatológica. E aí nós temos o volume potencial
para o armazenamento e aproveitamento. Podemos armazenar toda essa água de chuva? Talvez não, mas nós poderíamos reter uma grande parte através de construção de barragens subterrâneas. E aí, qual é a demanda? Já temos a oferta. A demanda seria quanto nós precisaríamos de água, né? No caso aqui, de efluente integrado, água de chuva para diluição e esgoto, né? Tratado, devidamente tratado, para fazer a irrigação de todas essas áreas gramadas aqui. Então, os cálculos considerando aqui uma necessidade de 1,5 litro, né, de água por metro quadrado de área gramada por dia, né? Nós teríamos aqui, essa área toda aqui, 95 mil metros quadrados, né? Nós temos aqui 95 hectares, então seria necessário 142 metros cúbicos. Mas aí a estimativa, né, de vazão para o abastecimento sanitário lembra que é o que é gerado, né, os 3.180, 3,18 metros cúbicos por dia, seria uma necessidade também de uso, né, para os vasos sanitários, etc. Você teria uma demanda hídrica de 145 metros cúbicos. Ainda, o valor que nós queremos considerar, que é o seguinte, para a demanda de água pluvial. Quanto é que eu preciso de água pluvial, já que parte disso eu estou utilizando o esgoto sanitário? Então, eu tenho uma demanda hídrica aqui de 145,18 total, né? E agora eu tenho que descontar a oferta hídrica que está desconsiderando as águas pluviais, né? Quanto é que eu tenho de oferta hídrica aqui, lá pelo filtro da piscina, né? E mais o esgoto tratado hidrossanitário das estruturas construídas dentro do parque, que tem banheiros, tem pias, tem lavatório, chuveiro, etc. E aí eu teria que buscar armazenar e utilizar em torno de 108,7 metros cúbicos, né, por dia, né? Essa seria a demanda que eu precisaria de água pluvial. Então, você tem toda essa região e tem uma água disponível, tanto dos banheiros como dos quiosques, né, e dos escritórios aqui da Polícia Ambiental, da escola ambiental, dos vestiários da piscina, etc. Você tem todo esse disponível e tem água de chuva disponível. Uma outra coisa que pode ser feita aqui é empregar os telhados das construções contíguas e captar para cisternas menores para fazer aplicações mais locais. Isso também é possível pensando num contexto maior de implantação micro e macro de projeto de reuso em um parque como este, né? Muito bem, então nós teríamos basicamente um sistema semelhante a este, né? Um sistema onde nós teríamos um reator WASB, né, que receberia o efluente. Observa aqui o esgoto vindo lá da área da piscina, o esgoto vindo da área da escola, da polícia ambiental e da escola ambiental, né? E aí esse esgoto que vem também lá dos quiosques de alimentação do anfiteatro, todos eles convergiriam para o reator WASB, passaria pelo tanque de cloração, né? E aí haveria de fazer a conexão aqui com a água proveniente lá da lagoa, do bombeamento lá do sistema de armazenamento subterrâneo para diluição. E aí teria o armazenamento em um reservatório, e do armazenamento no reservatório para pressurização da linha, que seria um sistema indireto, né, nós teríamos a distribuição do efluente tratado para linhas de drenagem de irrigação de área gramada na parte frontal da escola ambiental. Nós teríamos efluente disponível também para uma horta que tem aqui ao lado. Na verdade, essa horta ela trabalha com plantios e cuidado e crescimento de mudas, de árvores, de plantas, poderia também ser utilizado aqui. Poderia ir para a área da polícia ambiental, que também tem uma área gramada na entrada, né? Uma área verde irrigada aqui nessa região, e também poderia ser utilizado mais na frente, lá na região do anfiteatro, também tem áreas
gramadas. Então, nós teríamos aqui basicamente uma linha geral de entendimento de o que fazer com o efluente que viesse para lá de esgoto tratado. Então aqui nós teríamos o sistema completo e integrado, onde você consegue ver aqui o esgotamento sanitário e a rede coletora que vem pegar o efluente, levar para o reator WASB, certo? E você tem o sistema de cloração. Tá? Observe que sai também aqui da região da piscina o sistema de cloração, porque nós queremos utilizar o efluente da piscina também como uma cloração auxiliar, porque ela deixa um cloro residual nessa água. E aí nós poderíamos juntar com a água e depois fazer passar por um filtro para melhorar a qualidade em termos de sólidos e lançar em uma linha de distribuição de água para reuso, que é essa azul aqui. Né? E aí você pode ver espalhadas as linhas de distribuição principal e secundárias de água de reuso ao longo da região onde nós teremos áreas gramadas. E, por fim, nós temos o sistema de águas pluviais não tratadas, que, como você pode observar, são coletados aqui, ó, dessa região que vem um expressivo volume daqui, dessa região aqui, conectá-las a um sistema que capta também aqui, ó, como um interceptor de águas pluviais, possam canalizar para a lagoa, para, no caso, a barragem subterrânea que seria projetada e construída a fim de servir de água que poderia ser bombeada para depois juntar com o efluente de esgoto a fim de promover a diluição. Evidentemente que essa água bombeada aqui deveria passar por um tratamento preliminar de uma filtração antes de se misturar com o efluente, para evitar que nós tivéssemos aí o prejuízo, né, a depressão da qualidade do efluente integrado, principalmente em termos de turbidez, né, porque vai passar pela cloração e nós não queremos turbidez porque é algo que pode causar problema, né, na inibição, né, de alguma bactériazinha pode ficar escondida no solo e não receber, né, o impacto lá do cloro para poder haver a lise da sua parede celular, e aí nós não temos a inativação do patógeno e dá problema, né, e temos que garantir o cloro residual. Muito bem, então aí nós temos o sistema integrado, nós podemos aproveitar o efluente proveniente do interceptor de águas pluviais urbanas, armazenar nas formas as mais adequadas, conforme o projeto, nesse caso aqui uma barragem subterrânea, porque o volume seria expressivo. O restante, evidentemente, se conecta à perenização da lagoa existente na área e um sistema integrado que toma também a lavagem do filtro da piscina, junto ao esgotamento sanitário para tratar esse efluente, né, e do efluente de esgotamento sanitário tratado se juntar após na fase de cloração ao efluente da piscina, filtração e, na sequência, distribuição nas linhas principais de irrigação na área do Parque Municipal. Então aqui seria basicamente um esquema de um estudo preliminar de concepção para se estabelecer uma concepção de um projeto de reuso de águas residuárias em um parque municipal. Né? E aí, na próxima aula, se Deus permitir, nós vamos tratar da questão do reuso integrado de águas residuárias e vamos ver um pouco de mais detalhes, inclusive mostrar alguns dados publicados a respeito de como essa integração do aproveitamento da água de chuva e do efluente de esgoto tratado promove uma mitigação do impacto da disposição do esgoto no lançamento do sistema de reuso que está sendo pretendido. Então, até a próxima aula, se Deus permitir.